Fala. Gente, se você tá vivendo uma fase em que parece que tudo tá dando errado, presta atenção nesse vídeo, porque talvez você esteja interpretando esse momento da maneira errada. Talvez você esteja pensando: Deus me abandonou, nada mais vai dar certo. Talvez seja melhor desistir. Mas e se, da perspectiva da fé cristã, esse período de pressão for justamente uma fase em que a sua fé está sendo testada? Eu vivi isso várias vezes, e não foi uma vez. Não foram duas. Foram diversas situações em que, justamente quando eu estava prestes a fazer algo que considerava importante para o meu propósito, alguma coisa acontecia para me fazer parar. E hoje eu quero contar algumas dessas histórias pra vocês. Pra você que tá aí desse outro lado. Porque talvez você esteja passando exatamente por isso agora. E, e eu quero que você fique até o final, porque existe uma diferença entre ser derrotado por uma dificuldade e ser fortalecido por ela. Eu sei, é confuso. Mas, antes de continuar, já deixa o seu like. E se inscreve no canal e ativa o sininho para ter todas as notificações aqui do canal para acompanhar. Aqui eu falo sobre aquilo que está no meu coração. Ah, desenvolvimento pessoal e as experiências que me fizeram enxergar a vida de uma maneira totalmente diferente. E hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa muito séria. Tá? Porque tantas vezes parece que tudo começa a dar errado justamente quando estamos tentando fazer algo grande. Tem um padrão, não tem? Durante muito tempo, eu achei que certas coisas eram apenas coincidências. Eu pensava, cara, aconteceu. Foi azar? Hum, foi um problema técnico? Foi uma situação normal? Hum, É claro, algumas coisas realmente não são problemas técnicos. Algumas são consequências das nossas próprias decisões, assim. Outras, simplesmente acontecimentos da vida. Mas olhando para minha trajetória, pela perspectiva da minha fé, eu comecei a perceber um padrão. Quando alguma coisa importante estava para acontecer, muitas vezes aparecia uma resistência enorme. E isso começou a ficar tão evidente que eu não conseguia mais ignorar. Vamos lá, eu vou falar para vocês. Eu vou dar um exemplo melhor. Já aconteceu de eu estar preparando uma coisa grande, importante, e justamente naquele período meu computador deu pau. Imagina a situação. Você está preparando algo importante, uma reunião importante, que acredita que pode ajudar muitas pessoas, e de repente acontece uma situação dessa. Você olha, pensa, não, não é possível isso. Mas não parou aí. Eu vou. Tem, por exemplo, as outras redes sociais.
Uma outra ocasião, o meu vermelhinho lá, o Instagram caiu. Uma ferramenta que era extremamente importante pro trabalho. Hoje é uma vitrine para todo mundo, né? E que fica cerca de... Eu fiquei cerca de um mês sem acesso. E o mais estranho era que eu não entendi o motivo. Depois de toda aquela situação, houve uma decisão é, pra- do próprio Instagram para determinar a volta da conta. E sabe qual que era o dia? Justamente o dia em que eu faria uma live importante. Só que mesmo assim, quando a conta voltou, ainda existia uma restrição que me impedia de fazer live durante um período. E eu poderia olhar para aquilo e falar: bom, acabou, né? Porque hoje a gente vive de live também, né? Mas eu pensei: tudo bem, então vamos fazer de uma outra maneira, vamos achar um outro jeito. Como aqui, o nosso amigo YouTube. E aí aconteceu outra coisa. O meu canal que tá crescendo, né? Que tá começando agora, de novo, né? No caso, começou a dar problema. Vocês conseguem imaginar? Um tempo de trabalho, produzindo conteúdo, construindo uma audiência, que eu tô fazendo isso com vocês aqui, e tô explicando, e de repente você olha para aquilo e pensa: e agora? Só que eu fiquei triste, né? Fiquei desanimado. E eu não vou fingir pra você que eu sou um super-homem que nunca sente nada, né? Eu sou humano. Todos nós somos humanos. E eu senti. Mas existe uma coisa que eu decidi. Eu não iria simplesmente parar. Foi aí que teve uma virada de chave. Que foi aí que uma coisa começou a mudar dentro de mim. Que eu comecei a pensar também: talvez eu esteja olhando apenas para aquilo que eu perdi. E se eu olhar para aquilo que ainda posso construir? Fiquei me perguntando. E eu comecei a trabalhar nesse novo espaço. Comecei a falar de coisas que estavam no meu coração, assim como eu falo com vocês aqui. Comecei a abordar fé, propósito, mentalidade e transformação. E pessoas começaram a chegar. Tanto aqui, vocês, meus inscritos lá no meu Instagram, pessoas que eu talvez nunca teria alcançado daquela maneira lá atrás. Então, aquilo que inicialmente parecia uma destruição começou a se transformar em um novo alicerce. Ai, é, então, tá, aí eu pensei, e eu não quero falar apenas da minha experiência, sabe? Por isso, eu tenho pessoas que vivenciaram situações parecidas. Porque talvez você aí pense: isso só acontece comigo? Não, não é isso não. Existem pessoas que também enfrentaram bloqueios, problemas técnicos, perdas, injustiças e situações que quase fizeram desistir. Eu aposto que você que tá aí do outro lado pensou isso, e eu quero ouvir essas histórias de vocês, tá? Ah, vamos agir como se vocês fossem os meus convidados, tá? Você já viveu uma situação em que parecia que tudo estava dando errado
justamente quando alguma coisa importante estava para acontecer. O que que aconteceu? E olhando para trás, o que você entende daquela situação hoje? Me respondam isso, essas perguntas que eu fiz aqui para vocês. Que eu vou dar um exemplo para vocês de Jó. Agora, olha para a Bíblia. Um dos exemplos mais fortes é Jó. Jó, ele passou por uma sequência de perdas que não gostaria de enfrentar, não gostaria de ter. Ele perdeu bens, né? Perdeu pessoas. Ele perdeu a saúde. E ainda precisou lidar com perguntas que ele não conseguia responder. O que achou mais forte na história de Jó é justamente isso, que ele não tinha todas as respostas para as perguntas. E talvez esse seja o ponto que mais incomoda a gente. A gente quer entender tudo. Por que isso aconteceu? Por que comigo? Por que agora? Mas existem momentos em que você simplesmente não tem resposta, né? José do Egito, por exemplo. Olha para ele. José recebeu sonhos sobre o futuro. Mas entre o sonho e aquilo que ele viveria, veio a traição dos irmãos. Foi vendido. Foi escravizado. Foi acusado injustamente. Foi preso. E você consegue imaginar José olhando para aquilo e pensando: como isso combina com o propósito que Deus me mostrou? Só que a história ainda não tinha terminado. A prisão não era o capítulo final, né? A cova não era o destino final. A injustiça não era o fim da história. Mas, vamos lá, Moisés e Jesus. Moisés ele também passou anos no deserto antes de voltar para cumprir a sua missão. E Jesus, antes do início do seu ministério, passou pelo deserto e foi tentado. Então existe uma mensagem muito forte nesses relatos. O processo pode ser muito diferente daquilo que você imaginou quando recebeu o chamado. Isso vale para você também, né? Bom, talvez você esteja olhando para a sua vida hoje e dizendo: eu estou atrasado. Eu fracassei. Deus esqueceu de mim. Todo mundo tá avançando e eu tô aqui parado. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. E se você ainda estiver no processo? E se você estiver tentando avaliar a sua história enquanto Deus ainda está escrevendo ela? Você não pode chamar de final aquilo que ainda é um capítulo. Sabe interpretar, né?
E deixa eu fazer uma ressalva importante aqui. Eu não quero que você saia desse vídeo acreditando que todo problema é um ataque do inimigo, tá? Não é isso. Às vezes a gente erra. Às vezes a gente precisa mudar. Às vezes existem uma consequência das nossas próprias escolhas. Às vezes a gente precisa procurar ajuda a reorganizar a vida e assumir a responsabilidade. Fé não significa ignorar a realidade. Fé também significa ter coragem para olhar para a realidade e continuar fazendo a nossa parte. Mas dentro da perspectiva cristã, também existe a ideia de preservar diante das provações. E é exatamente isso que eu quero que você leve daqui, tá? E, então, se tudo tá dando errado na sua vida, o que você faz? O que você faz? Primeiro, não desiste no impulso. Não tome uma decisão definitiva em um momento de desespero. Segundo, ore. É o mais importante. Conversa com Deus. Peça uma direção. Não peça apenas assim, Deus, tira esse problema. Pergunte. Pergunte assim, Deus, o que eu preciso aprender com isso? Vamos lá, para uma terceira parte. Aliás, faça a sua parte. Se precisar estudar, estude. Se precisar corrigir um erro, corrija. É importante. Se você precisa pedir perdão, peça. Peça. Se você precisar recomeçar, recomece. Se você precisar mudar a estratégia, muda. Uma outra que você pode fazer é continuar, tá? O que eu quero falar pra você é porque ficar triste é humano. Chorar é humano. Sentir medo é humano. Sentir-se injustiçado é humano. Mas existe uma diferença entre sentir tudo isso. É entregar a sua vida pra isso. Você pode sentir a dor sem permitir que a dor decida o seu futuro. E talvez seja a mensagem que você precisa ouvir hoje. Não confunda resistência com derrota. Uma porta fechada não significa necessariamente que sua história acabou. Um projeto que falhou não significa que você fracassou como pessoa. Uma perda não significa que você perdeu o seu propósito. E uma fase difícil não determina o resto da sua vida. Talvez você precise reconstruir. Talvez precise mudar a estratégia. E talvez precise amadurecer. Precisa esperar, mas não conclua que acabou só porque tá difícil.
Eu quero falar uma coisa pra você que tá quase desistindo. Não para agora. Se você precisa descansar, descansa. Se você precisa reorganizar a sua vida, reorganize. Se precisa mudar de estratégia, mude. Mas não jogue fora o seu propósito simplesmente porque o caminho ficou difícil, complicado. Talvez você ainda não consiga entender o que está acontecendo. E talvez você só consiga entender isso quando você olhar para trás. Talvez um dia você olhe para esse período e diga assim: agora eu entendo porque eu precisei atravessar aquilo. E agora eu quero saber de você, qual foi a maior situação que quase fez você desistir? Escreve aqui nos comentários, tá? Que pode ser só uma frase, pode ser uma história curta aqui nos comentários. Eu quero ler. Escreve também: eu não vou desistir. Porque talvez alguém leia o seu comentário e encontre força para continuar também. Aqui todo mundo vai se ajudar, tá? Se essa mensagem aqui fez sentido para você, deixa o seu like. É muito importante aqui para o YouTube. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E compartilha esse vídeo com alguém que está passando por uma fase difícil, ou se tá já passando por essa fase difícil, porque às vezes a pessoa, ela não precisa de uma solução naquele momento. Ela só precisa lembrar que a história ainda não acabou.